E quero dar as boas-vindas a toda a gente e dizer bom ano, não é? Que é a ideia deste nosso encontro. E como eu disse no e-mail, normalmente nesta altura estaríamos na Casa da Torre, todos contentes, a fazer um retiro de fim de semana. Nesta altura, ou por esta altura, não era necessariamente, nem sempre calha no fim de semana, portanto, não seria necessariamente hoje e amanhã, mas nesta altura costumamos fazer um retiro. E infelizmente, enfim, é o que é. Neste momento, isso não é possível, então pensei que para manter a tradição e também nos vermos um bocadinho, ainda que virtualmente, pensei em fazer partilhar convosco, não é nada de extraordinário, não sei, se calhar vão atingir a iluminação este fim de semana, em todo caso, graças às minhas palestras, acho que não, mas quem sabe, pelos vossos próprios méritos, é capaz de acontecer. Mas é simplesmente porque todos nós vivemos 2020, um ano extremamente atípico na nossa vida, que nós não vamos esquecer, acho eu. Aliás, quem nasceu neste ano nunca vai poder esquecer que nasceu, quando disser nasci em 2020, toda a gente vai dizer o ano da pandemia, não é? Portanto, é aquele ano memorável, que nos pôs em situações relativamente inéditas em que não estávamos habituados a estar. E por isso, muito embora, evidentemente, cada um de nós tenha passado por esta situação coletiva de maneira muito diferente, porque as circunstâncias individuais, a nossa experiência enquanto seres humanos e as nossas circunstâncias, como eu disse, individuais, se vivemos sozinhos, se vivemos acompanhados, essas coisas todas são totalmente variáveis, portanto, o número de cenários possível é ilimitado. Mas é também baseada na minha própria experiência ao longo destes meses e naquilo que é expectável que possa ter acontecido com a maior parte das pessoas, ou que eu ouvi também uns e noutros. Pensei em usar três temas ou três exemplos em relação àquilo que possivelmente foi mais difícil ou desafiante, como digo, dentro dos cenários com os quais eu estou mais familiarizada. E o primeiro é o de hoje, chamei a sós com os pensamentos. Estamos sempre a sós com os pensamentos, não é? Mas aqui estivemos um pouco mais a sós. Não necessariamente porque estivéssemos sozinhos, porque pode até nem ter sido o caso, não termos estado sozinhos em casa, mas estivemos, se calhar, e também não é certo, porque depende, as mães, por exemplo, que trabalharam remotamente em casa e tiveram que cuidar dos filhos e da escola e da telescola, ou agora tem outro nome, não estiveram propriamente sem ocupação, mas muitas pessoas manifestaram esta dificuldade de se encontrarem mais desocupadas e também num círculo mais fechado, não é? Porque habitualmente, mesmo se a rotina mudou inevitavelmente, mas mesmo que não tenha mudado muito, porque no caso das pessoas, por exemplo, que certos serviços mantiveram-se e outros ainda tiveram um acréscimo de trabalho, mas para aquelas pessoas que se encontraram um pouco mais desocupadas, elas encontraram-se mais a sós com os seus pensamentos. E quando eu digo a sós é com menos escapes. Porque, na verdade, quando nós vemos como é que as coisas funcionam e quando estamos num momento mais complicado da nossa vida, não estou a falar agora, mas em geral, uma das coisas que nós nem sempre temos esta noção, mas penso que muitos daqueles que estão aqui a ouvir-me hoje têm essa noção claramente, que nós somos muitas vezes o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo neste sentido, a maior parte do sofrimento, da angústia, da ansiedade,
da tristeza, da depressão, etc., não se dá devido exclusivamente às situações externas, ou mesmo sequer de todo, eventualmente. Dá-se muito mais em relação ou é muito mais criado por nós do que propriamente vindo do exterior em virtude das circunstâncias externas. E por isso nós sabemos que, na verdade, nós podemos ser o nosso pior inimigo, como também podemos ser, e essa é a boa notícia, né? Também podemos ser o nosso melhor amigo. E por conseguinte, quando eu, dada a minha formação budista, que me acompanha quase desde o berço, ou quase, quando eu às vezes ouvia as pessoas dizerem não gosto de estar comigo, ou às vezes as pessoas dizem o contrário, preciso de estar mais comigo, ou coisas assim no estilo, eu achava um pouco estranho. Soava-me estranho, mas isto é por causa da minha... É um defeito profissional, se quiserem. Uma deformação profissional. Então, mas com o tempo e sobretudo à medida que fui também convivendo mais de perto com pessoas que não tiveram o mesmo percurso que eu, porque no início, há uns anos atrás, não era o caso, comecei a perceber o que é que as pessoas querem dizer com isso, o que é que se quer dizer com isso. É aquela sensação de que enquanto estamos distraídos a trabalhar ou a ver filmes no Netflix, a diferença é que são duas distrações possíveis, uma é útil e a outra mais ou menos. Do ponto de vista ambas nos protegem de estarmos a sós com os nossos pensamentos, ou seja, de lhes darmos livre curso e de deixarmos que eles sigam simplesmente, selvaticamente, o curso que lhes apetece. E que é muitas vezes simplesmente recorrente e do qual nós não estamos necessariamente conscientes. Então, uma maneira de se proteger disso, e eu acho que é isso que faz que as pessoas às vezes são os chamados workaholics, não é? Os viciados no trabalho, não é só porque pode haver muitas razões, mas uma delas pode ser o trabalho como escape para aquilo que se está a passar dentro deles. E é extremamente eficaz, e no caso do trabalho até frequentemente é útil, mas é eficaz no sentido de nos proteger de seguir por esses caminhos que às vezes são extremamente autodestrutivos e dos quais nós nem sempre temos a consciência clara do processo mental que estamos a seguir. Então, o que acontece e o que aconteceu durante este passado ano, para algumas pessoas e não necessariamente para todas, o que aconteceu durante este ano foi que, por haver menos saídas, menos distrações, menos convívio uns com os outros, que é sempre uma forma de passarmos o tempo agradavelmente na companhia de amigos, etc, etc, estivemos mais a sós com os nossos pensamentos e possivelmente vítimas deles também, não é? Vítimas desses processos que nos levam normalmente por caminhos que são recorrentes, que são habituais, que nós muitas vezes não nos damos conta, ou quando começamos a dar-nos conta também, não sabemos como parar ou não sabemos como modificar. Então, é claro que para quem tem algum hábito de meditação, por exemplo, é engraçado, agora é um parênteses, no outro dia estava a ver televisão, não sei já em que canal, acho que era um canal americano, acho que era a CNN, e estava uma das apresentadoras, o canal de notícias, portanto, estava uma das apresentadoras a entrevistar remotamente uma rapariga que é, pelos vistos, a criadora ou a pessoa que deu a voz a uma aplicação de meditação. E, estavam a comentar que nestes últimos meses tem havido muito mais downloads da aplicação, muita gente a precisar de se acalmar, muita gente a precisar de conseguir baixar a pressão interior, porque nós pensamos que o stress
nós estamos convencidos, não é, muitas vezes, que o stress vem de termos muitas coisas para fazer, ou que vem exclusivamente, eu não digo que não venha daí também, claro, mas temos esta sensação de que o stress vem exclusivamente de todos os afazeres que temos, e do facto de serem muitos e de sentirmos a pressão desses afazeres. Não, nem sempre estamos conscientes de que o stress é também interno, não é? E se calhar mais até do que externo. E portanto, mesmo quando não temos muita coisa para fazer, conseguimos entrar em stress. E isso foi qualquer coisa que muita gente acabou por descobrir nesta situação, daí a necessidade, ou enfim, a multiplicação dos downloads da tal aplicação, que francamente não me lembro qual era, mas há várias. É? Então, acho que isso foi um bocadinho um problema que se calhar alguns de nós tiveram, e pensei que podia ser interessante, enfim, dar algumas dicas, não que necessariamente precisem, não que necessariamente não as tenham, mas pronto, conversar sobre o assunto faz sempre bem. Então, uma das coisas, como eu estava a dizer, quem tem algum hábito de meditação possivelmente sobreviveu um bocadinho melhor a todo este isolamento. E digo isto porque com o hábito da meditação nós ganhamos capacidade, ou começamos a habituar-nos a distanciar-nos um bocadinho dos pensamentos. Acima de tudo, é o que a meditação visa, não é? É este distanciamento. Claro que é acalmar a mente, etc., mas como é que nós lá chegamos? É essencialmente através o switch, não é? A diferença entre estar a pensar ou estar a meditar não é que não haja pensamentos quando estamos a meditar, é que quando estamos a meditar estamos como observadores e não somos engolidos pelos pensamentos. Portanto, de uma certa maneira, é claro que por estarmos nessa posição de observadores e não deitarmos mais lenha na fogueira, por assim dizer, não seguirmos cegamente os pensamentos, etc., há uma tendência para a nossa mente se acalmar. Isto, se tivermos uma mente que se acalma com facilidade, não é o caso de toda a gente. Há quem tenha uma mente mais ativa e, portanto, há sempre pensamentos a surgir. Mas a diferença entre estar sentado simplesmente absorvido e engolido pelo filme mental e estar sentado a tentar manter uma atitude de presença, ou a tentar meditar, não é necessariamente a quantidade de pensamentos que vão passar pela nossa cabeça, mas como é que nós nos posicionamos em relação a eles. E enquanto estamos no processo de pensamento, ou no processo discursivo, e discursivo de facto descreve bem o que é que se passa, porque é como uma espécie de voz interior que está comentador dos Jogos Olímpicos, não é? Ou de comentador de relato de futebol, que nos vai constantemente atormentando aqui. Portanto, estar nesse processo discursivo é estar completamente, ou ser completamente absorvido de maneira inconsciente. Quando digo inconsciente, não é que nós não tenhamos consciência dos pensamentos, sabemos o que é que estamos a pensar, mas não estamos, mas estamos absorvidos neles, eles absorvem-nos por completo. Toda a nossa atenção é absorvida por eles, de tal maneira que podemos estar completamente aliviados do que se passa à nossa volta, se os pensamentos forem muito, criarem muita ansiedade ou pelo contrário, muito fascínio. Portanto, a diferença aí entre isso, entre o processo discursivo mental e a meditação, como eu estava a dizer, não é a quantidade de pensamentos que passa pela nossa cabeça, mas como nós nos posicionamos em relação a eles. E o que a meditação nos ensina, ou melhor, aquilo que nós aprendemos quando tentamos meditar, é posicionar-nos como observadores. E este é verdadeiramente o truque, o segredo, se quiserem. Não é um segredo, toda a gente pode saber, mas é um segredo no sentido, é o que muda tudo. É uma pequena coisa que muda tudo. E muda tudo rapidamente. Quando eu digo rapidamente, tenho a certeza que há uns quantos de vocês que estão-se a rir
Escape rapidamente. Rapidamente neste sentido, rapidamente nós percebemos a diferença entre uma coisa e outra. E isso foi qualquer coisa que eu vi acontecer com as pessoas que vinham às vezes às minhas aulas de meditação e que diziam ao fim apenas de algumas sessões que já se tinham dado conta que tinham tido este ou aquele pensamento, ou que tinham tido esta ou aquela reação, e que por conseguinte tinham mudado a reação, tinham alterado o pensamento, etc. E isto ao fim de 2 ou 3 sessões. Portanto, o que eu quero dizer não é que em 3 sessões vamos conseguir modificar por completo a nossa maneira de reagir e que vamos passar a ter mestria completa sobre a nossa mente, claro que não, mas percebemos a diferença entre uma coisa e outra. E isso é fundamental, e é o começo, é o primeiro passo, e é o primeiro passo sem o qual não conseguimos começar a trabalhar realmente sobre a nossa mente. Porque se não tivermos se não tivermos compreendido, eu não digo ainda treinado, mas pelo menos compreendido a diferença entre uma coisa e outra, é muito difícil podermos fazer tudo aquilo que vamos falar a seguir, não é? Então temos que ter esse distanciamento e perceber que realmente distanciarmos significa que nós percebemos a diferença entre nos posicionarmos como observadores ou sermos engolidos com os pensamentos e identificarmos-nos com eles, porque é isso que acontece. Quando nós pensamos qualquer coisa triste, estamos tristes. Ora, não é a mesma coisa. Pode haver um pensamento triste que passa pela nossa cabeça. Nós só ficamos tristes ou nos identificamos com essa tristeza se nos deixarmos engolir por ele. Se nos mantivermos como observadores, dizemos, olha, um pensamento triste. E assim que acabamos de dizer, olha, um pensamento triste, ele já passou. Percebem? Isto é profundamente diferente uma coisa da outra. É óbvio que não vamos conseguir fazer isso, se calhar sempre. É óbvio que não vamos conseguir fazer isso, se calhar, ao fim de 15 dias, mas para lá caminhamos e cada passo que damos, e não quer dizer que não sejamos capazes de fazer uma vez por outra. Possivelmente não vamos conseguir fazer sempre, porque esse pensamento triste que nós identificamos e que não, com o qual não nos reconhecemos, ou no qual não nos reconhecemos, com o qual não nos identificamos, vai passar, mas obviamente passado alguns segundos pode voltar, e nessa altura se calhar já não conseguimos deixar passar, não é? Quando batem muitas vezes à porta a gente acaba por abrir e portanto isso poderá acontecer, mas o simples facto de ter havido uma das vezes em que nós dizemos, olha um pensamento triste e o deixamos passar, já é qualquer coisa, já é, não vou dizer uma vitória, porque não sei se pode falar propriamente em termos de vitória, mas já é uma diferença. Então é isso, e realmente porque o que nós nos apercebemos é que quando todo este processo mental é um encadeamento de pensamentos e eles muitas vezes são recorrentes. Porque se baseiam em mecanismos, e é isso que é interessante nós percebermos, é que nós não somos os pensamentos acontecem-nos, e acontecem-nos por causa de hábitos mentais, de mecanismos que normalmente, e se nós não estivermos atentos, escapam à nossa atenção. E, portanto, entramos em modo piloto, existem porque estamos em modo de piloto automático, e no momento em que nós começamos a perceber-nos do que se passa na nossa mente e dos filmes, né, dos filmes recorrentes em loop, né, que passam na nossa mente, começamos a estar muito mais consciente deles e a perceber como é que do pensamento A chegamos ao pensamento Z, não é?
e todos os elos que levaram a isso e a percebermos como eles podem ser mecanismos recorrentes. Então, isso significa que, por exemplo, no caso atual, e o facto de estarmos em confinamento e de termos que lidar com os nossos pensamentos de uma forma mais com menos escapes, de uma forma mais nua, eu poderia dizer, não é? Se calhar é uma boa notícia, não é? Porque coisas que nós às tantas até agora não reconhecíamos ou não conseguíamos ver, tornam-se agora muito evidentes, não é? Tornam-se agora muito mais óbvias e evidentes e inclusivamente incomodativas, e isso não é necessariamente uma má notícia, porque a gente só se mexe quando incomoda, não é? Então, se calhar, toda esta situação pode ter sido uma alavanca, digamos, para nos pôr a mexer, para fazer com que nós tenhamos mais interesse em observar como é que a mente funciona e como é que podemos fazer com que ela funcione melhor. Então, em relação aos pensamentos, pronto, também não é nada propriamente novo, mas quando nos encontramos abraços com eles, não é? Para além, começando com a capacidade de os observar, podemos começar por identificar, por exemplo, todos os pensamentos que se relacionam com o passado. Coisas como eu comecei hoje, tipo, há um ano atrás estaríamos num retiro. Mas é óbvio que podemos dizer isto e é um facto da vida, ou podemos lamentar-nos sobre o facto e comparar. Claro que eu também fiz isso, não é? Isso há um ano atrás estaríamos, mas agora não é possível. Mas há uma diferença entre enunciar um facto e dizer, ok, há um ano atrás podíamos estar todos juntos, agora estamos aqui zoomaticamente juntos, mas é uma nova situação e é a realidade que temos. Outra coisa é lamentar-nos indefinidamente, comparando com o que foi, que agora já não é, que não vai voltar a ser, e essas coisas assim que nos atormentam desnecessariamente. O que passou, passou. Há também o facto de, às vezes, as coisas do passado nos atormentarem porque nos arrependemos de coisas que fizemos ou que nos fizeram, ou de opções que tomámos, ou de decisões que não foram assim tão boas, ou essas coisas. E isso acontece muito quando justamente estamos mais a sós. Tenho essa experiência de ter passado alguns anos em retiro, é? E portanto ter tido muito tempo para estar a sós com os meus pensamentos. Devo dizer-vos que o primeiro ano de retiro eu passei, além de todas as práticas que eu tinha para fazer, mas é um ano em que nós revemos toda a nossa vida que está para trás. E portanto, mas revemos assim, tipo, vezes sem conta. Uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até nos cansarmos. Portanto, acredito que é qualquer coisa que também numa situação como aquela que nós estamos a viver agora, também acredito que seja qualquer coisa que possa incomodar-nos, este visitar do passado. Mas uma coisa que nos temos que render à evidência de que não serve de nada, porque o que passou, passou. As decisões que tomamos estão agora a dar estão agora a ter as consequências presentes, boas ou más. Só podemos lidar com as situações presentes e não podemos voltar atrás e tomar outras decisões. Nem sequer podemos saber se tivéssemos tomado outras decisões teria sido realmente melhor, que outras situações ou que outras circunstâncias seriam as nossas agora, e não é garantido, muito embora agora a gente possa pensar que sim, não é nada garantido que estaríamos numa situação melhor. Então,
é importante que nós não passemos demasiado tempo nessa especulação. A especulação que é totalmente inútil. Não há nada que eu possa fazer para voltar atrás e mudar o passado. E também não serve de muito, aliás, não serve de nada, comparar no sentido de me lamentar ou de me atormentar, comparar o passado com o presente. E, por conseguinte, podemos, cada vez que há um pensamento relacionado com o passado que vem, e se nós tivermos a capacidade de o reconhecer, basta abrir mão dele, deixá-lo passar e focar-nos no presente. Em relação ao futuro, também não vale a pena antecipar. Ninguém sabe como vai ser. Eu não sei sequer o que é que vai acontecer esta noite, amanhã de manhã, quanto mais daqui a 1 ano, ou 2, ou 6 meses, e acho que talvez nunca tenha havido uma situação, é claro que isto é verdade sempre, mas acho que provavelmente não deve ter havido, ou eu pelo menos não me lembro na minha vida de ter passado por uma situação em que isto seja tão verdade, porque neste momento ninguém sabe se em março ainda vamos estar confinados, se em abril já vamos poder viajar, se em maio a escola reabre, ninguém sabe. Não é? E, portanto, se houve altura ao longo da nossa vida, se houve altura em que é tudo de uma grande incerteza, é agora. E, portanto, preocupar-se não resolve nada, especular não nos traz nenhum benefício, sobretudo se for para nos criar ansiedade, porque verdadeiramente ninguém sabe o que vai ser, o que vai acontecer amanhã ou depois, ou etc. E por conseguinte, qualquer especulação, particularmente se ela nos criar ansiedade, tristeza, preocupação, etc., qualquer especulação é totalmente desnecessária e, de novo, temos que nos concentrar no presente. E em relação a isso, há uns tempos atrás, pronto, tenho sempre, quando escrevi A Alquimia da Dor, tinha um subcapítulo sobre esta questão de viver um dia de cada vez e da minha experiência num momento difícil da minha vida, de chegar ao final de cada dia, de olhar para trás e dizer, ok, hoje consegui gerir mais ou menos, não aconteceu nada de grave, estou aqui, estou viva, foi possível gerir, amanhã logo se vê. E eu acho que se a situação for realmente difícil e se os nossos pensamentos tiverem tendência para galoparem por aí fora, dividir em porções de tempo e gerir cada porção de tempo por si, sem perspectivar o que vai estar para além, é completamente diferente. Mesmo, por exemplo, se me doer, se eu tiver uma dor no dedo e me concentrar na dor de cada instante, é completamente diferente de eu projetar que me vai doer o dedo para o resto da minha vida, ou que me vai doer o dedo durante 1 mês, ou 2, ou 3. Porque quando eu perspectivo assim, eu já estou a sofrer antecipadamente por uma dor que ainda não tenho, nem sei se vou ter. Enquanto que gasto a minha energia desnecessariamente a preocupar-me com uma coisa que ainda não é real, que ainda não é, e se calhar nunca será. Então, esta coisa de conseguir gerir um dia de cada vez não é propriamente uma novidade, toda a gente ouviu falar um dia de cada vez e tal, às vezes as pessoas dizem isso, sobretudo quando estão a passar por situações difíceis. Mas recentemente, uma amiga minha que estava numa situação particularmente complicada, uma situação de saúde, tipo quase bomba-relógio, passou por toda essa situação e disse-me, eu agora já não vivo um dia de cada vez, eu agora vivo amanhã e depois vivo a tarde. E não transporto, quando estou a viver amanhã, não estou a pensar no que vai acontecer de tarde. E quando estou a viver à tarde, não estou a pensar no que vai acontecer amanhã de manhã.
E eu achei que realmente, se a situação for mesmo difícil, às tantas ainda temos que reduzir a porção de tempo que temos que gerir e passar não do dia, mas da manhã, e ainda dividir o dia em manhã e tarde, se quiserem, ou manhã, tarde e noite, e gerir cada um de sua vez, por sua vez. Mas, verdadeiramente, se a situação assim o exigir, ainda podemos dividir em porções mais pequenas. E foi aquilo que eu falei no último chá que partilhei, a história do Guillaume, que perdido no meio das montanhas, o aviador amigo do Saint-Exupéry, só muito rapidamente para quem não ouviu, que perdido no meio das montanhas e sem ter, o avião caiu, e não caiu, ele aterrou nos Andes e à espera de poder ser encontrado, caminhou vários dias e noites sem parar, nas neves eternas, para os quais um frio que ele não estava preparado. E ele depois disse, a situação era tão desesperada e era tão doloroso que a única coisa que eu conseguia fazer era concentrar-me em cada passo. Porque se eu começasse a pensar que não vou ser encontrado, isto não tem qualquer... porque é que eu estou para aqui a andar? Porque isto não leva a lado nenhum, não havia nenhuma casa no horizonte, nenhuma luz. E, portanto, ele disse, a única coisa que eu posso fazer é concentrar-me em dar um passo, e depois o outro passo, e depois o outro passo. Então, se calhar às vezes, se a situação for realmente muito difícil, se calhar temos que nos concentrar, dividir ainda mais e gerir mesmo só um passo de cada vez. E esta é uma das dicas que eu acho, pessoalmente para mim, e em alguns momentos da minha vida, foi a dica mais importante, que foi aquilo que me ajudou mais a atravessar essas situações difíceis, e acho que não é exclusivo, nem é nada de extraordinário que ninguém tenha pensado antes, mas aqui fica, é um truque, se quiser. Depois, há outra coisa que às vezes, portanto, quando estamos a lidar com os pensamentos relativos ao presente, há uma coisa também que isto não é de maneira nenhuma uma lista exaustiva, não é? São só algumas ideias e algumas experiências que partilho convosco. Acho que há uma coisa que eu tenho notado, não é que seja uma novidade para mim, mas que tenho notado se calhar mais desta situação, que é o momento em que nós pomos um nome a qualquer coisa. Por exemplo, às vezes pode ser, sei lá, temos meia dúzia de sintomas. Imaginem, por exemplo, agora nesta situação, alguém espirra, sente-se um bocado febril, com dores no corpo e tal. Se fosse em tempo normal, eu pessoalmente não ligava, não é? Tipo, constipei-me, apanhei uma corrente de ar. Uma pessoa nem sequer dá muita atenção, fica assim um dia mais de molho, bebe um chá quente, põe uma mantinha nas pernas e espera que passe. Não é? Mas, nesta situação, a partir do momento em que a gente desce assim do céu um nome, a gente põe assim o nome, Covid-19, pronto, já é um pânico, não é? Então, esta coisa de pôr nomes, sabem? Pode ser com uma doença. Por exemplo, no outro dia estava a conversar com uma amiga minha e estávamos a brincar, não é? Eu estava a dizer, às vezes a gente tem assim uns sintomas, mas não liga muito, porque aquilo não tem nome. Depois vai ao médico, a gente vai saudável para o médico e volta de lá com uma quantidade de doenças, porque agora tem nome. E depois vai para o Google procurar, não é? E então descobre que todos aqueles sintomas, afinal, correspondem à descrição de uma determinada doença e tal. E vamos ficando, à medida que lemos, vamos ficando cada vez mais doentes. Mas, no outro dia, de facto, aconteceu isto. Será que já é o primeiro estádio da doença, não é? E de repente começamos a sentir uma série de sintomas que nem tínhamos antes. Mas tudo funciona assim. E realmente, por exemplo,
Se calhar muitos de nós que iam trabalhar todos os dias a pensar, oh, como eu gostaria de ficar em casa hoje, não é? Porque isso só acontecia durante as férias e agora acontece no confinamento. Então é assim, conforme a gente lhe chama férias ou lhe chama confinamento, tem um sabor completamente diferente e é assim com tudo. Então é isso que, quando nós percebemos como é que a mente funciona e como é que o facto de chamar qualquer coisa por um determinado nome, nomear seja o que for, o poder que isso tem ao nível da nossa mente, começamos a perceber que às vezes, mudando o nome, também mudamos completamente a sensação associada com esse nome. Então, por exemplo, se resolvermos, se resolvermos chamar ao confinamento prisão domiciliária, vai saber muito mal. Mas se lhe resolvermos chamar férias, ou reforma, vai saber muito bem. Então, tem tudo a ver com isso. Lhe chamarmos confinamento, aí não sei, mas se não lhe chamarmos nada, é simplesmente, e se dividirmos o tempo em dias, já para não ir para divisões mais pequenas, se não lhe chamarmos nada e dividirmos o tempo em dias, foi um dia em casa. Que é qualquer coisa que não terá extraordinário, provavelmente era uma das coisas que a gente mais gostava quando chegava ao fim de semana. Ai, que bom, é sábado, vou poder ficar em casa, não é? Em vez de ir para as filas não é? Da segunda circular e ficar horas de fila para chegar até Sintra ou Cacém ou uma dessas coisas aí em Lisboa, não é? Portanto, tem tudo a ver com a forma como nós conceptualizamos as coisas. E isto, quanto mais nós descobrimos isto, mais conseguimos brincar com a nossa mente, sabe? Normalmente ela tiraniza-nos, porque tudo isto se passa sem nós realmente nos darmos conta. Então, quando colocamos um nome em qualquer coisa, e pode ser, por exemplo, tem aquele caso das pessoas que vivem juntas há anos e depois de casam, e ao fim de pouco tempo divorciam-se, porque enquanto viviam juntas não tinha nome, não é? A partir do momento em que se casam passa a ser um casamento e algumas pessoas reagem mal a isso porque se sentem presas, até que estavam igualmente presas quando só viviam juntas, mas não tinham o mesmo nome, não é? E estas coisas, de facto, podemos dizer, por um lado, que elas não têm qualquer existência, mas quando vemos o efeito que elas têm na nossa mente e na forma como nós, de repente, como toda a nossa avaliação da situação muda radicalmente, percebemos que sim, que têm uma realidade. E é a realidade que nós lhe damos, claro, não é uma realidade sólida, concreta, mas é a realidade que nós lhes damos e, por conseguinte, isso tem o peso que nós lhe damos e pode ser até bastante. E mudar tudo. Então, essa é uma coisa muito importante e é uma dica e é por um lado, como é que eu ia dizer, eu acho que no fim acaba por ser uma boa notícia, mesmo uma excelente notícia, porque nos demonstra que nós temos muito mais controle sobre as nossas reações do que aquilo que realmente pensamos. Porque uma coisa são as situações externas, às quais estamos submetidos, outra coisa que é o fator final que nos vai que vai determinar como é que nós vamos vivenciar como é que vamos atravessar e como é que vamos vivenciar essas situações, é a forma como nós as vemos, como nós as conceptualizamos, o nome que lhes pomos. E, portanto, isto significa que, se calhar, na nossa vivência total de uma determinada situação, para aí, e estou a fazer isto pelo menos, né? Acho que mais de 80% da nossa vivência é criada por nós próprios, pela forma como nós olhamos para as coisas. Isto para não dizer 90%, mas pronto. É criada pela forma como nós olhamos para as coisas. O que significa que, em última análise, temos muito mais poder sobre as circunstâncias do que aquilo que pensamos. E, portanto, temos a possibilidade de transformar a nossa experiência com muito mais facilidade
a partir do interior do que inclusivamente a partir do exterior, ou seja, não é necessário, não é tão necessário quanto aquilo que nós pensamos modificar as situações ou as circunstâncias, se conseguirmos modificar a forma como olhamos para elas e vamos, para simplificar, vamos dizer o nome que lhes damos. Vamos lhe chamar prisão domiciliária, vamos lhe chamar um dia em casa, vamos lhe chamar férias, vamos lhe chamar confinamento. Entre todas estas palavras, cada uma delas tem um peso completamente diferente, não é? E portanto, mas a escolha é nossa. Pode não parecer, porque por causa dos mecanismos habituais temos tendência para olhar para as coisas de uma determinada maneira, mas isso é apenas o reflexo de um hábito, de uma repetição. E por conseguinte, a liberdade permanece a partir do momento em que nós damos aquele tal passo atrás e olhamos para as coisas, olhamos para os nossos pensamentos e para os nossos mecanismos e para toda a nossa vivência como observadores, nos posicionamos em relação a tudo isso como observadores e não como se tudo isso fosse a expressão daquilo que nós somos. Portanto, os nossos pensamentos não exprimem aquilo que nós somos, exprimem aquilo a que estamos habituados. E esta é uma distinção que é fundamental e pode parecer que é melhorquice, mas faz toda a diferença. E, portanto, é isto, basicamente. Não nos esqueçamos que tudo é impermanente e que esta situação também não vai durar sempre. E que possivelmente, embora tenha sido tudo isto tenha sido muito longo e já praticamente há um ano que estamos nesta situação, é apenas um ano ao longo da nossa vida. E possivelmente daqui a 3, 4 anos, não vamos esquecer, claro, mas bom, a importância daquilo que estamos a viver relativamente ao resto da nossa vida vai ser muito menor do que é agora, porque agora estamos a atravessar a situação. Daqui a 4, 5, 6 anos, se ainda estivermos vivos, estou a falar por mim, se ainda estiver viva, tenho a certeza que 2020 e 2021 vão ser, ok, sim, não foi nada fácil, mas bom, se calhar até teve consequências inesperadas e algumas positivas, ou muitas se calhar, que nós agora não estamos a ver, porque ainda não passamos pelo processo, e portanto daqui a 5 ou 6 anos, a importância deste tempo que agora estamos a atravessar será muito mais pequena do que a importância que lhe estamos a dar agora, como é natural. E por fim, só alguns pequenos conselhos, que não são novos também, tenho a certeza que já os ouviram muitas vezes, mas das duas uma, ou nunca fizeram meditação antes e agora é o momento ideal para começar, até porque se calhar têm mais tempo, isto se tiverem mais tempo, porque algumas pessoas, eu sei, estão ainda mais ocupadas que costume, porque têm os filhos em casa na escola à distância, têm aí o teletrabalho e têm tudo o resto para fazer, portanto podem não estar menos ocupadas do que é costume, mas se estiverem, é um bom momento para tentarem sentar-se uns minutos por dia e posicionarem-se como observadores, como eu expliquei, etc. Há muitas aplicações que vos podem ajudar e penso que até no meu site, não tenho a certeza, mas acho que sim, há uma ou duas meditações guiadas ou dirigidas que podem fazer o download. Mas se precisarem também mandem-me um e-mail e eu posso enviar. Portanto, uma pequena meditação de manhã para se irem familiarizando, pequenas pausas durante o dia, quando eu digo mini pausas, não têm que parar tudo e irem para um sítio onde podem meditar, não, simplesmente um instante durante aquilo que estão a fazer, seja cortar legumes, seja trabalhar remotamente, seja qualquer outra atividade, só uma mini pausa, são uns segundos durante os quais se posicionam como observadores. E pode ser observadores dos sons,
pode ser observadores do que vos passa na mente, pode ser observadores das sensações, pode ser observadores da respiração, pode ser observadores da sensação de espaço à vossa volta, mas seja o que for sobre o qual pousam a vossa atenção enquanto observadores, isso restabelece-vos enquanto observadores. Não é? É um reset. Cada vez que fazem essa mini pausa, estão a distanciar-se de todos os processos mentais. E se conseguirem fazer isto várias vezes ao dia, isto vai fazer uma grande diferença. E principalmente se começarem a ver que estão a entrar num processo, um dos tais processos recorrentes, em que especulam sobre o passado, ou revêem o passado, ou especulam sobre o futuro, ou seja o que for. Perdão. Quando se apanharem num desses momentos, lembrem-se primeiro que é totalmente inútil, não podem mudar o passado, ninguém sabe o que é que vai ser o futuro, portanto, não serve de nada, isso é a primeira coisa. E depois, quando se percebem que não só não serve de nada, como é altamente prejudicial, porque nos leva a desenvolver todo o tipo de ansiedades, de angústias, etc., que são completamente desnecessárias, então é simplesmente o momento de fazerem um reset, darem um passo atrás, posicionarem-se como observadores, respirarem fundo, sentirem a vossa respiração, sentirem o espaço à vossa volta e tal, e depois podem voltar ao que estão a fazer. No final do dia, outra vez, uma curta meditação, são uns minutos, não precisam fazer grande coisa, nem de terem nenhum ritual especial. Podem até já fazê-la na cama, sentados ou até já deitados. É só um momento em que se restabelecem outra vez, antes de adormecer, restabelecem, fazem esse reset outra vez, se posicionarem como observadores, de se posicionarem, de se distanciarem, de se desolidarizarem, não é? Dos processos mentais. Observam, estão lá, não lutam contra eles, não vale a pena, porque é ainda mais uma luta a acrescentar à luta que já existe, não é? Não lutam contra eles, mas também não lhes dão carta branca, não é? Não os deixam, não sei se dizem em português, não os deixam fazer o que lhes apetece. Ou levar-vos para onde lhes apetece, simplesmente observam e deixam passar. Olha um pensamento triste. Olha uma angústia. Olha uma especulação sobre o futuro. Mas tudo passa. Ok? E, portanto, isto é uma coisa... Pronto, são pequenos conselhos. Não sei se vai mudar a vossa vida, mas são pequenas dicas de coisas que eu tenho observado em mim, nos outros e que tenho aplicado e com as quais me dou bem, então achei que se calhar podia partilhar convosco. Queria só voltar a esta questão, porque eu acho que ela é muito fundamental, e é isto: os pensamentos não expressam aquilo que nós somos, né? Resultam simplesmente de hábitos, e são coisas... O pensamento acontece-nos como resultado de um hábito, não expressa necessariamente quem eu sou. E eu acho que isto merece ponderação, observação, para ver se é de facto assim ou não, não é? Se concordam, e se isso faz de facto alguma diferença na forma como podem gerir o vosso cotidiano, não apenas durante a prisão domiciliária, mas ao longo do ano e sempre, porque na realidade, independentemente das circunstâncias, são os nossos pensamentos que mais nos atormentam. Ninguém consegue atormentar-nos dessa maneira, ninguém tem paciência para isso, que era preciso estar connosco dia e noite. Não há ninguém que esteja connosco dia e noite a não ser nós mesmos. Então é por isso que podemos ser ao mesmo tempo o nosso pior inimigo e o nosso maior amigo, quando sabemos como lidar com tudo isto.
E pronto, era isto que eu vos queria dizer por hoje.